Economia no contexto certo. Oferecimento CDB 200 da Rico. Seu dinheiro pode render 2 vezes mais do que a poupança. Invista. Boa noite, ouvintes da Jovem Pan, telespectadores da TV Jovem Pan News, canal 576. Bem-vindos a mais um Sextou, o resumo da semana econômica do contexto certo. E na semana que fez 6 meses que começou a guerra da Rússia contra a Ucrânia, os investidores estavam inquietos, ansiosos, nervosos, à espera do mais aguardado discurso do ano, que foi hoje de manhã. Um dos homens mais poderosos do mercado financeiro, o senhor Jerome Powell, presidente do Fed, presidente do Banco Central dos Estados Unidos. O Powell não respondeu à pergunta de $1 trilhão. Para onde vão os juros dos Estados Unidos? Mas a sua fala foi mais dura do que o normal e fez cair a ficha dos investidores e as bolsas mundo afora. Os investidores também esperaram curiosos os dados da inflação no Brasil e nos Estados Unidos. Mas a bolsa do Brasil foi bem longe desse nervosismo todo. O capital estrangeiro voltou com força para o Brasil. Foram 16 pregões seguidos já de entrada de fluxo de dinheiro estrangeiro na nossa querida B3. No ano, a B3 já está com um saldo positivo de mais de 71 bilhões de reais. É um novo recorde. É touro de ouro. Ai, tourinho! Mas a expectativa de queda da inflação e mais crescimento econômico também tem ajudado a nossa bolsa. A China também ajudou. A Alemanha também nos ajudou. O petróleo, 2 notícias. Os árabes estão ameaçando cortar um pouco da oferta, né, de petróleo para puxar um pouco o preço. E a Petrobras liderou o ranking mundial de melhor pagadora de dividendos do mundo. Vai, Torinha! No fim da semana, o Ibovespa B3, né, o índice, né, que subiu até quinta-feira, hoje devolveu bastante que o Powell falando, está fechando com 0,8% de alta na casa dos 112.400 pontos, enquanto o dólar, diferente, né, o dólar lá fora tá subindo pra caramba, tá, gente? Aqui tá caindo, fechou aos R$ 5,07 com 1,70% de queda essa semana. E vamos lá pros pontos que eu separei pro nosso sextouro de hoje. Primeiro, Jerome Powell em Jackson Hole. O presidente do Fed falou hoje de manhã, às 11 da manhã, no evento anual da elite dos banqueiros centrais em Jackson Hole. Foi o discurso mais aguardado do ano. Essa semana já começou com todo mundo só falava disso. O mercado ficou preocupado com algumas palavras que ele falou e as bolsas caíram, inclusive aqui no Brasil. O mercado também caiu na real. O Mr. Jerome Powell alertou todo mundo que espera que o Banco Central dos Estados Unidos continue elevando as taxas de juros de uma maneira que causará, nas palavras dele, abre aspas, alguma dor à economia dos Estados Unidos. Bom, e ele também disse que o Fed está tomando medidas fortes e rápidas que vão continuar até que eles tenham certeza que o trabalho está feito, ou seja, a inflação esteja controlada. Ele falou ainda que o Fed vai usar todas as ferramentas com força para atacar a inflação que está no maior nível dos últimos 40 anos. Mas ele não deu muita importância para a deflação que saiu hoje também de agosto. Segundo ele, saiu um pouco antes dele falar. Segundo ele, os números da inflação mais baixos de julho, né, são a inflação de julho, desculpe, né, saiu hoje. Elas são bem-vindas, mas aquém, né, do necessário para que o Fed, que o Banco Central americano tenha certeza que a inflação vai continuar em queda. Ou seja, os juros devem continuar subindo nos Estados Unidos até que a inflação chegue, né, a 2%. E como sabemos, juro para cima, bolsa para baixo. E tem aquele ditado, never fight the Fed. Nunca, né, brigue com o Fed, nunca encare o Fed de frente. Ele é muito mais poderoso do que todos nós. Segundo ponto, deflação de agosto e a inflação nos Estados Unidos. Também foi a semana dos investidores, né, que na expectativa pela prévia da inflação oficial do Brasil. E o dado, o IPCA 15, a prévia da inflação brasileira, teve deflação em agosto de 0,73%. Um pouco abaixo do esperado, o pessoal estava empolgado, né? Teve deflação forte, né, no mês passado. Calma aí, turma. De qualquer maneira, foi a maior queda de preços da história da série que calcula a inflação.
desde 1991. Como eu adiantei no ponto anterior, a inflação dos Estados Unidos também surpreendeu e caiu em julho. Houve deflação nos Estados Unidos também, recuou 0,1%. Quando o esperado era uma alta de 1%. Vai, Torinho, very good Americans! Terceiro ponto, os árabes ameaçam cortar a produção de petróleo. Depois que o preço do barril de petróleo caiu, o príncipe da Arábia Saudita, Bin Salman, que também é o ministro da energia lá das Arábias, disse que pode cortar a produção de petróleo caso os preços continuem caindo. Só a ameaça já surtiu efeito e fez os preços do barril de petróleo subirem. E o Brent voltou para cima dos $100. Quarto ponto, Petrobras, maior pagadora de dividendos do planeta Terra. É lucro que não acaba mais nessa empresa agora, hein? Gente, saiu um estudo que mostra que a Petrobras foi a maior pagadora de dividendos do planeta. O estudo da gestora britânica Janus Henderson avaliou 1.200 empresas, as 1.200 maiores empresas do mundo. A estatal distribuiu quase 10 bi de dólar, 9 bilhões e 700 milhões de dólares no segundo trimestre desse ano. E isso fez a Petrobras desbancar a Nestlé, a mineradora Rio Tinto, a China Mobile, até a nossa querida Mercedes-Benz, o BNP Paribas, Ecopetrol, Alliance, Microsoft, ficou todo mundo para trás. Quinto ponto, como é que fala, biscoito ou bolacha? A Camil anunciou a aquisição da marca de biscoitos Mabel da Pepsi, Pepsi Company, PepsiCo. Além também, de ter comprado o licenciamento da marca Toddy pelo prazo de 10 anos. A Pepsi teve prejuízo na operação, vendeu por 152 milhões de reais, o que pagou mais de 700 há 10 anos atrás, ou seja, meio que vendeu por uma pichincha. Sexto ponto, 6 meses de guerra na Ucrânia. A semana também marcou os 6 meses completos desde que a Rússia invadiu a Ucrânia e os impactos da guerra estão sendo sentidos no mundo inteiro. Os preços dos grãos e fertilizantes subiram ainda mais, já estavam caros depois do Covid. Semicondutores ainda são difíceis de serem encontrados, mais difíceis do que na época do Covid. E com a guerra, as sanções à Rússia e o corte de oferta de gás pelos russos à Europa, a economia da zona do euro está fraquejando. E, no meu ponto de vista, pode mergulhar numa recessão a partir de agora. E para a semana que vem o mercado vai estar atento ao payroll, que é o pai de todos os indicadores, é o relatório do emprego do cidadão urbano americano. Por aqui vai sair o PIB do segundo trimestre e a taxa de desemprego, a PNAD contínua. E vai ser virada de mês, o ajuste das carteiras de investimentos pode agitar o mercado. Sem contar que, como acaba o mês, a gente vai ter a formação da Petax de agosto, que é usada em vários contratos de câmbio pelas empresas. E a gente também vai conhecer o ganhador do meu jogo Caça ao Touro, que vai para a Alemanha comigo e com a minha mãe na metade de setembro. E se você se interessa pelos indicadores econômicos que a gente cobre aqui no Sextouro, payroll, PMI, PNAD contínua, entre outros, invista no melhor curso de indicadores econômicos do Brasil, o curso Touro de Ouro. Acesse a newcursos.com.br, use o voucher de desconto Sextouro e compre o curso Touro de Ouro em 12 vezes de menos de R$ 75 por mês, sem juros. Cursos.com.br. E se você quiser me seguir nas minhas redes sociais, o meu arroba é o @Pablo Spyer, @Pablo SPYER. Gente, é isso aí. Eu espero que vocês tenham um lindo fim de semana em família. Eu sou Pablo. Boa noite. Vai, Torinho! Vai, Torinho! Valeu! Economia no contexto certo. Certo!